بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال: هماز مشاء بنميم. عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الشيخان. Caros irmãos, falamos na conversa passada o tema que foi aqui aclarado acerca de coisas que o muçulmano não pode praticar. Nesta sequência, hoje vamos falar acerca de uma conduta que, primeiro, esta mesma impede o indivíduo a entrada no Jannah, tem uma consequência extrema na sepultura, e a consequência, obviamente, será também no dia da ressurreição. Esta conduta ou este comportamento que é descrito no Corão, assim como em vários ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam. Qual é esta conduta? É a conduta do intriguista, difamador ou caluniador. Quando o Imam Nawawi menciona este hadith, o capítulo que ele traz, Tahrim al-Namima, a proibição de Namima, e ele depois explica o que quer dizer isso, Namima. Namima هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. É você circular, conversa de um lado para o outro lado, passar a mensagem de um lado para o outro lado. O intuito não é transmitir a mensagem, não é informar, على وجه الإفساد. O intuito é criar fitna, o intuito é criar desentendimento, o intuito é fazer com que essas duas pessoas deixem de falar ou passem a se odiar, por aí em diante. Então temos que muito bem analisar, meditar qual é a minha pretensão, eu a transmitir a conversa de um lado para o outro lado. Não é causar fitna. Ainda você vai e diz: eu não concordo com o que ele disse. Falou de ti, eu não concordo com o que ele disse. Se você não concordasse de verdade, você iria dizer para a pessoa naquele momento: isto não é correto, não é verdade o que você está a dizer. E nós temos o exemplo disso na Batalha de Tabuk. Na Batalha de Tabuk, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam chegou a Tabuk, nós sabemos que foi uma batalha muito difícil, momento em que os sahabas estavam numa pobreza extrema, estavam à espera da colheita das tâmaras para poder fazer troca, para poder vender e ganhar algum, porque estavam numa situação difícil. Naquele momento, o profeta ordena que saíssem para Tabuk, para uma expedição. Os sahabas foram, alguns estavam com algum receio, para um momento oportuno para colher, mas o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou. Quando o profeta ordena, não temos outra alternativa. Então os sahabas saíram. Ka'b bin Malik não foi. Ele disse: eu tenho uma boa montada, meu animal é bom, meu cavalo é bom, é rápido, então eu vou encontrá-los. Ele ficou ocupado na colheita, para colher as suas tâmaras, que ele não conseguiu juntar-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta estava esperançoso à chegada do Ka'b bin Malik. E ele ia perguntando, Ka'b, no outro hadith, o profeta viu alguém a vir de longe.
Então o profeta manifestou esse desejo que seja Ka'b. Que seja Ka'b. Não era Ka'b. Quando o profeta chegou a Tabuk e perguntou: "Ma fala Ka'b ibn Malik?" O que se passou com Ka'b ibn Malik? Por que Ka'b não veio? Levantou um homem, disse: "Ya Rasulallah, este ficou ocupado com a colheita, com as tâmaras. Ele tem muitas tamareiras, então ficou ocupado em colher as tâmaras. Ou ficou querendo fazer negócios, oportunidade de dinheiro. Quis falar mais alguma coisa." O profeta sallallahu alaihi wasallam esteve a escutar. Levantou um sahabi e diz: "Bi'sa ma qulta." Quão feio isso que tu estás a dizer. Ya Rasulallah, nós não conhecemos do Ka'b senão o bem. É o que nós sabemos de Ka'b. Se ele veio, não veio, qual é o motivo? Nós não conhecemos. Portanto, aqui, este sahabi, este indivíduo, levantou, falou algo acerca do Ka'b ibn Malik. Outro sahabi imediatamente defendeu, não é? Que ninguém sabia, efetivamente, o que aconteceu com o Ka'b ibn Malik. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam o escutou, depois regressaram e tem aquela consequência toda que Ka'b ibn Malik passou. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Corão: "Ya'tadhiruna ilaykum idha raja'tum." Quando vocês voltaram a aparecer várias pessoas a apresentar desculpas, e cada um vai dizer: "O profeta, eu não fui por causa disso, não fui por causa daquilo." O profeta ia aceitando a desculpa. Ka'b chegou para o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: "Ya Rasulallah, eu não tenho nenhum motivo. Eu nunca estive bem preparado e equipado como desta vez. Se eu for a falar a verdade, você vai saber, Allah sabe. Se eu for a mentir, Allah sabe, você pode não saber, mas Allah poderá informar aquilo que efetivamente aconteceu." Então, ele falou a verdade. Falou a verdade, teve uma consequência terrível por ter falado a verdade. Foi castigado por ter falado a verdade. E aqueles que mentiram, salvaram-se. Aqueles que mentiram, salvaram-se. O profeta ia desculpando eles e eles continuaram no meio, não é, dos muçulmanos a conviver normalmente. Ka'b ibn Malik foi boicotado. Ninguém podia falar com Ka'b. Ninguém podia falar, nem salam. Boicote, ninguém fala com ele. Ele ia perto das pessoas com quem ele tinha uma certa relação, afeto. Ninguém sequer respondia. Era uma tortura, era um castigo insuportável. Depois de um tempo passar, o profeta disse: "Até da tua esposa você deve se separar." Ka'b ibn Malik, mais outros, o Hilal bin Umayya e Murara bin Rabi'a, não estiverem equivocados, esses três tiveram essas consequências. Portanto, ele falou a verdade. É uma história bastante interessante, uma passagem que é mencionada, Imam Nawawi traz esse capítulo na questão da veracidade. Ser veraz, falar a verdade. Portanto, por mais que a verdade achas que falando a verdade você vai passar por consequências, mas por detrás disso tem o sucesso. E você pode ver um sucesso imediato, mas por trás daquilo há destruição. Ka'b falou a verdade, foi torturado, foi castigado, ou por outra, passou essas consequências todas. Depois de um tempo, Allah revelou versículos do Corão a dizer que agora ele está perdoado. Ele está perdoado. Ficou tão satisfeito. E Allah falou daqueles que vieram e mentiram. Allah diz: a finalidade desses mentirosos é o inferno. Salvaram-se naquele momento, não é? Diante do profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta ok. E depois Allah descreveu eles como hipócritas. E que a finalidade deles seria esta. Então, quando você está diante de alguém e vai transmitir essas conversas de um lado para o outro, ala wajhil ifsad, o intuito é criar desentendimento entre as pessoas. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que este indivíduo não entrará no Jannah. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, hadith narrado por Bukhari Muslim, na autoria de Huzaifa ibn al-Yaman, o profeta diz: "La yadkhul jannata nammamun." O namam não entrará no Jannah. Allah diz: "Hamazin, masha'in, binamim." Não é? Difamador. E ele fica a circular entre as pessoas, não é? Causando este mal-entendido entre as pessoas e fazer com que as pessoas se desentendam.
E tudo que nós proferimos, obviamente, estão lá anjos de sentinela, como sentinela, para fazer registro de tudo do que nós falamos. Esta é a percepção que temos que ter sempre que nós temos sempre que temos esta oportunidade de falar, no sentido de causar este tipo de desentendimento, saber que os anjos estão lá a fazer o registro. E este hadith, o segundo hadith nesta temática, que é narrado por Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam passou por duas sepulturas, duas campas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: innahuma yu'adzaban. Esses dois estão sendo castigados. O que nós entendemos, em primeiro lugar, nesta afirmação do profeta sallallahu alaihi wasallam, é que há castigo da sepultura. Azab al-qabr, não é? O castigo na sepultura é verdadeiro. Isso acontece. E vemos algumas pessoas que rejeitam, não é, que não há castigo da sepultura. O único dia que você vai te levantar para prestar contas é no dia da Qiyamah. Há pessoas que entendem as coisas desta maneira. O profeta sallallahu alaihi wasallam está a dizer, tendo passado esse hadith do Bukhari, do Muslim, passou por essas duas sepulturas, innahuma yu'adzaban. Estes dois estão sendo castigados. Wama yu'adzaban fi kabir. Não estão sendo castigados por algo grande. Depois o profeta diz: bala innahu kabir. Sem dúvidas. É por algo grande. Parecer existir, não é? Existir uma contradição, porque diz que não está sendo castigado por algo grande, mas é algo grande. Não é grande na sua percepção, mas perante Allah é grande. Não é grande, não é? Em termos daquilo que falou algo, fez algo que aparentemente não é grande, ou eles desconsideraram, mas perante Allah subhanahu wa ta'ala é grande. Não é grande de se abster-se, mas é grande em termos de consequência. Esta é a explicação. وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ بَلَا إِنَّهُ كَبِيرٌ. Note bem, بَلَا إِنَّهُ لَكَبِيرٌ. O profeta sallallahu descreve qual é o motivo de cada um estar naquela situação. O profeta diz: أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. Um deles era intriguista. Entendemos? Aquele que leva a conversa de um lado e vai para o outro lado. Vai falar do outro lado. Então, o intuito é de criar desentendimento, porque você ainda cela. E eu não gostei daquilo que ele disse. Se fosse eu no teu lugar, eu ia prestar contas com ele. Não é? E eu não toleraria que ele falasse isso de mim. Portanto, o que você está a fazer já está a causar desentendimento. No sentido contrário, essa levar a conversa de um lado para o outro é permissível quando se trata de unir as pessoas, por mais que estejas a mentir. Duas pessoas não se falam, você sabe que essas duas pessoas não se falam, se desentenderam, você vai para uma pessoa, diz: olha, eu estive com tal fulano e ele falou tão bem de ti, me percebi que ele gosta tanto de ti, você nem esteve com ele, nesse que ele falou, aquele vai estar com o coração a arder acerca deste. E faz isso a mesma coisa do outro lado, relata a mesma situação, e essas pessoas, afinal, é o que está a acontecer, e as pessoas se encontram, já há um assalamu alaikum, há um sorriso, por mais que não haja aquele detalhe, você foi o motivo de fazer com que essas pessoas se aproximassem, por mais que tivesse que inventar histórias, não é? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Laysa al-kadhab alladhi yuslihu bayna an-nas." Aquele que fala, não é, com o intuito de juntar as pessoas, não é considerado de mentiroso. Mas aqui no Namam, você transmitiu isso, conforme o hadith diz: "Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima." Um deles era intriguista, portanto a consequência é este castigo na sepultura. "Wa amma al-akhar fakana la yastatiru min bawli." O segundo, ele não tomava precaução com a sua urina. Ele urinava de qualquer maneira e a urina salpicava e tocava no seu corpo ou na roupa. Então, este é o motivo também de castigo na sepultura. Muitos de nós, ou se for o caso,
Em certas situações, urinamos em pé. É permissível urinar em pé? Sim? É? Ei, mas isso é coisa de duvidar? Todos nós não urinamos aqui? Não. É? Depende do que, Mubarak? Não. É permissível ou não é permissível? É permissível. Não é permissível. Se você está a dizer agora, depende da condição. É permissível ou não é permissível urinar em pé? É permissível. Ponto final. É permissível. O hadith aqui menciona a precaução para com a urina. Você pode urinar sentado. Se você não toma precaução, que a urina não toca no seu corpo ou na roupa, você também está em problemas. O facto de estar sentado, você também poderá estar a transgredir e passar as mesmas consequências. Então aqui é tomar a devida precaução quando você urinar, essa urina não tocar no seu corpo ou na roupa. Porque isso interfere com o teu salat, interfere com o teu ibada. Você vai fazer salat, o teu salat não será válido porque você está impuro. Portanto, é importante que se tome em consideração esse aspecto. É verdade que há uma porção que é ma'fu, não é? Aquele saltico básico que é inevitável, não é? Uma porção bem baixa, que isso provavelmente possa acontecer, coisa que você até está fora do teu controle. Isto ulamás mencionam miqdar ma'fu, isso vem até nos livros de fiqh. Mas o base aqui que se pretende é você ter cuidado. O profeta sallallahu alaihi wasallam urinou em pé. Sim, o profeta sallallahu alaihi wasallam urinou em pé. E nós passamos aqui hadith no Tirmidhi, passamos hadith aqui no Abu Dawud. Não tem estado, Mubarak. Não tem estado. Temos falado disso e falamos de forma muito minuciosa aqui no Abu Dawud. O profeta sallallahu alaihi wasallam marra ala subata taqawm fabala qa'ima. O profeta passou num local que era local, conforme estava a caminhar muito bem, depende da situação, depende se era um lugar sujo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam urinou em pé. Porque se sentasse, o risco era de sujar ainda mais. Você chega numa casa de banho, não é? Que está completamente imundo e você quer cumprir com a sunna, sentar. Não é? É o que pode acontecer. Você vai piorar a tua situação. Você pode urinar em pé, não é? A sunna, o profeta sempre fez isso sentado, por isso aqui vem como uma exceção. O profeta sempre fez isso sentado, mas em certas situações, conforme dissemos, a lei é uma, mas nas leis há sempre exceção, de acordo com a situação que você se encontrar. Então, não vamos detalhar isto, porque nós já falamos aqui com muito mais detalhe na sua aula, e é só voltar, se quiser eu posso dar o número da aula e poderá escutar para ter mais detalhe. Então, este outro não se precavia da urina e a consequência foi esta. O nosso tema não tem a ver com a precaução da urina, mas sim com a primeira parte deste hadith. Um era intriguista, era caluniador. E isso acontece em várias situações das nossas conversas. Portanto, temos sempre ter em mente, olha, não é permissível você transportar a conversa de um lado para o outro e a tua pretensão é causar fitna, é fazer com que o outro, até porque vai transmitir isso, causar este problema de outro detestar o outro irmão muçulmano. Pior quando se tratar de casais, você começa a relatar assuntos que a consequência pode ser ainda muito mais grave. Portanto, este deve ser uma coisa que nós temos que tomar em consideração e, em particular, para abster-se desta conduta, saber o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o namam não entrará no Jannah e tem ainda a consequência na sepultura. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.